Bom dia, tudo bem? Meu nome é Herbert, eu sou fundador aqui da RAF Engenharia e hoje nós estamos iniciando um projeto que chama Café com Construtor. Nós trouxemos aqui hoje nosso amigo Ed, tá, que é o construtor independente aqui da região oeste de São Paulo. Um bate-papo descontraído, para ele poder contar um pouco do dia a dia dele, como que tem sido a pandemia, as diversidades, enfim, trazer para nós um pouco da experiência dele. Com a minha experiência que eu tenho adquirido aí nos últimos 10 anos como atividade comercial na construção civil. Agradeço o convite e queria aproveitar e mandar um grande abraço para os mais de 1.700 seguidores da sua empresa, RAF Engenharia. Né? E me apresentar, eu sou casado, tenho um filho, tenho 52 anos e estou preparado hoje com ideias, com processos arquitetônicos, processos otimizados na construção civil, tudo voltado para a excelência e o bom resultado de uma casa ou até mesmo um prédio. Perfeito, Ed. É interessante, até as pessoas saberem, quando você ingressou na construção civil, que você já veio de outro ramo, você tem uma experiência bem bacana. Conta pra gente. Talvez meus amigos agora que estejam me assistindo, né, me conheçam como Ed Graff, né? O Ed Graff, nós estamos falando aí em 30 anos de história, né? E com o processo de transformação de negócios, nos últimos 10 anos eu me transformei no Ed Casas, né? E agora eu estou lançando esse nome Ed Casas, porque Ed sou eu e Casas é o que eu tenho feito, né? Então, talvez o pessoal que conheça o Ed Graff agora esteja surpreso com o Ed Casas. Ed Casas. Né? E, na verdade, esse início de processo na construção civil se deu gradualmente no meio das atividades principais que eu era como consultor gráfico. Eu resolvi aplicar essa mesma técnica na construção civil, preparando um projeto, fazendo uma maquetezinha de papelão e comecei com um segundo investimento de negócio, né? Comecei construindo uma casa para nós, né, para minha família, uma reforma na casa de um parente, no caso do meu sogro, dos meus pais, e aí o desenho foi se tornando, a gente foi pegando gosto e eu achei que eu me tornei capaz para fazer esses projetos e transformar os projetos particulares e pessoais em coisas comerciais. Né? Então você está me dizendo que seu hobby, vamos dizer, um projeto paralelo, ele se tornou hoje um projeto principal. Se transformou um projeto principal. Hoje... Para você ter uma ideia, eu era cabeludo ainda quando eu tinha a gráfica, né? Legal. E hoje eu já estou careca construindo, né? Mas é uma coisa que eu tenho recebido muitos elogios com os projetos que eu tenho feito e eu tenho estado satisfeito com isso. Pô, legal, bacana. Isso ao longo de quantos anos? 10 anos, né? Olha, comercialmente já há mais de 10 anos, mas pessoalmente talvez uns 30 anos para cá, né? Porque você começa com uma coisa pequena, com uma reforma, uma receita, e você vai aprimorando, aprimorando, aumentando, tem os seus altos e baixos, que é boa referência. Sem dúvida, e isso começou com a construção residencial e hoje a gente já está num patamar acima na construção comercial. Que é o caso desse lugar que a gente fala agora, que se chama Espaço Coletivo 207. Nós somos fundadores desse projeto, já é uma coisa que veio de um projeto inicial próprio. Aqui nós somos em 2 sócios, eu, né, o Ed e a Gabi, preparamos esse prédio com a mesma receita e o mesmo know-how da construção residencial comum. Né? E falamos aqui agora ao vivo do prédio. O Herbert, além de ter nos convidado para participar dessa live, é o nosso locatário. Isso, é um bom espaço, isso é interessante ressaltar, que é um bom espaço. Uma coisa que é a função também, que nós idealizamos o Café Construtor, é mostrar também o processo, né? Porque hoje em dia muitas pessoas começam a empreender no ramo da construção e na primeira adversidade ela acaba
ela acaba, como posso falar, desistindo, ela acaba amargando um prejuízo, amargando uma receita negativa. E como posso falar? Isso não é pra mim, isso não é pra mim, eu saio, vou sair do negócio. E é igual eu achei interessante que você falou, é um processo de anos. Você veio aprimorando, você veio vendo o que é interessante deixar, o que é legal arrancar do negócio. Ou seja, você veio afinando a receita, né? Ok. Você até mais fala assim, é uma receita, como é que você fala mesmo? Você falou agora há pouco, você tem que fazer uma receita por conta própria, né? Sim. Você vai... É uma receita particular, né? Isso. Que você vai agregando ingredientes, melhorando a cada dia, atribuindo melhores valores no que você constrói, né? Às vezes, as pessoas pensam que isso, às vezes, é muito fácil, né? E o que eu queria dizer é que a grande maioria das pessoas, às vezes, levam a vida inteira para construir uma casa, a sua casa, né? Isso é a grande maioria da população. A vida inteira para construir uma casa, uma melhora na casa, uma reforma, e aí se reúne ali uma série de deficiências no projeto, como não ter um profissional qualificado para fazer aquilo, não ter um apoio de uma empresa de engenharia, de uma empresa de arquitetura, mesmo que não seja uma opinião comercial, pode ser uma opinião pessoal, porque eu acho que todo mundo conhece um engenheiro, conhece um arquiteto, né? Eu costumo usar muito essa expressão até hoje, que hoje eu me considero um profissional da construção e eu uso muito a opinião do engenheiro amigo, do arquiteto amigo, né? Isso tudo não te custa, né? Até mesmo hoje nas redes sociais, você tem receita de tudo. Para fazer um bolo, para fazer um pão, para fazer uma construção. Então, isso tudo está muito presente. Acho que a informação hoje é grátis, tá lá para todo mundo ver. Então, acredito que isso seja um ponto muito importante, você reunir uma série de coisas, um pensamento no projeto para você ter um resultado bacana lá na frente. Pode ser uma construção pequenininha, uma construção grande. Legal, isso é interessante mesmo. Eu queria até colocar aqui um ponto, eu e a Ed nós conversamos bastante sobre projetar o que é construtivo, ou seja, o que é construído. Por exemplo, essa palavra está certa, mas nossa empresa, inicialmente, nós não fazíamos projetos, né? Nós fazíamos somente construções, nós éramos prestadores de serviço. E hoje nós somos desenvolvedores imobiliários. Por quê? Nós recebíamos os projetos de arquitetos, nada contra, imagens belíssimas, trabalhos bem feitos. Você não conseguia nem distinguir se era realidade ou se era um projeto. Só que isso, geralmente, as imagens tinham muitos elementos que não eram elementos que você achava comercialmente numa Leroy da vida, numa Conibase, num depósito, ou você não achava um profissional adequado para construir aquilo. E pior ainda, às vezes não estava atrelado ao custo do cliente, não estava atrelado ao que realmente aquela família tem para investir naquela construção. E isso é um bate-papo que iniciou nossas conversas, né, falando sobre esse projetar o que realmente cabe no bolso, trazendo elegância. Às vezes nem sempre o que é caro, sem dúvida, é elegante. Sem dúvida. Né, o espaço que nós temos aqui, ficamos, ele traz muito isso, que é a personalidade também do Ed, da Gabi, que são sócios, de juntar esses elementos. São elementos que você vê, são elementos baratos, sim, tá? Com alta qualidade, mas que trazem um conforto, trazem uma elegância para o prédio, para o espaço. E isso foi que o Ed tem nos mostrado que é legal projetar dessa forma. E a empresa vem fazendo isso já faz um ano, esse trabalho, e tem trazido resultados maravilhosos para os clientes, né? Sem dúvida, sem dúvida. E assim, a gente visita as construções do Ed, sempre tem aquela plano A, plano B e plano C, possibilidade. Ó, sem dúvida. Isso é legal explicar, né? O rapaz comprar minha casa, ele pode fazer isso no quarto, ele pode aqui puxar, fazer um banheiro, ele pode... Sabe por que isso? Porque apesar de ser um processo comercial, né, é uma atividade profissional hoje, eu faço como se fosse para o meu uso familiar. Então, é o mesmo exemplo que você deu no prédio. O prédio tem a personalidade do dono, né? Então, se imagina dentro de um ambiente construído, seja um ambiente
residencial, familiar ou comercial, você projeta uma escada, você tem que saber se aquela escada tem conforto para você subir e descer, o corrimão, o acesso, né? Então, isso que eu acho que é uma coisa principal dentro de uma construção. A edificação de paredes, prumadas, pé direito, você faz uma vez só e você não ajusta isso. Depois que está feito, você não consegue. Agora, um acabamento, um revestimento, você consegue trocar depois. Isso. Você ajusta. Ed, eu tenho uma curiosidade aqui a respeito das suas construções. Qual é o tipo de estrutura que você mais utiliza nas construções das suas casas e qual o tipo de construção que a RAF também mais utiliza? Vamos lá. Ultimamente eu tenho usado dois tipos principais. Para a construção residencial, eu sou muito adepto da alvenaria estrutural, né? Que é um tipo de alvenaria que você faz com blocos estruturais, com uma capacidade de força mecânica garantida e que te traz muita economia para a obra, agilidade na construção. Depois a gente pode até exemplificar isso que eu estou falando nas redes sociais da sua empresa, com começo, meio e fim da construção, né? Então, a alvenaria estrutural hoje é a minha preferida para a construção residencial, porque é limpa, econômica e rápida, né? Além de promover um conforto termoacústico de uma alta qualidade, né? Uso também a construção convencional, que é com a ferragem, pilares, vigas, fundação com bloco escavada de maquinário, e isso também é uma coisa que proporciona agilidade, robustez para a obra. Porque você sabe, que tem até um ditado, né? Uma coisa precisa ter o alicerce. Enquanto você não tem alicerce, você vai ter um problema lá na frente, né? Então, as casas dos brasileiros, né, principalmente aqui em São Paulo, na nossa região, são casas que têm muito alicerce, né? Diferentemente das casas americanas, que um vendaval lá derruba... Vendaval não, é furacão, né? O nome, né, Herbert? Leva tudo. Leva tudo, a casa sai voando pela rua. Aqui pode acontecer qualquer coisa, mas eu não lembro de uma casa com alicerce ser arrancada pelo vento. Leva um pouco de telhado, às vezes, uma caixa d'água. Pois é. Mas não leva a estrutura. A RAF também adapta muito por problema estrutural. Até igual a gente falou, é um processo, assim, aumenta a produtividade, permite bastante planejamento, diminui a incidência de pilares e o interessante, diminui o uso de madeira. Isso é interessante, de tábua. Sem dúvida. Isso é muito interessante porque diminui o risco não, na verdade diminui o custo, tá? De você jogar fora. Ou seja, a gente brinca que dinheiro não aceita desaforo. Então imagina só, você faz o sistema convencional e aí depois você tem que quebrar a parede para passar os conduítes. Ali você gerou mão de obra desnecessária, você gerou caçamba, gerou retrabalho. Nós utilizamos bastante filaria estrutural, tanto o bloco de concreto quanto o bloco cerâmico, para construções residenciais. Comerciais, de acordo com os estudos, pode ser pré-moldado, viga metálica. Também utilizamos bastante vigas, que você esqueceu também isso, Ed, você usa bastante viga metálica também. Bastante viga metálica. Isso eu já chamo da construção mista, né? Quando você sai do processo... Olha, pessoal, eu não sou engenheiro e eu não sou arquiteto, eu sou um construtor autodidata. O engenheiro é o Herbert. E em breve o meu filho vai ser arquiteto. Falando isso, o Matheus, terceiro ano de arquitetura no Mackenzie, né? Já estamos aí com um parceiro. A Natália Retussi, eu acho que é assim que se pronuncia. Sim. Ela tá ali parabenizando pelo seu sucesso e mandou um forte abraço a todos. Tá. Um beijo, Nath. Então, basicamente é isso. Uma coisa interessante que eu queria também trazer aqui, como tem sido trabalhar na pandemia? Olha, engenheiro Herbert, por incrível que pareça, foi um momento em que eu achei que tudo fosse parar. Eu comecei a construção no dia da pandemia, né? Em março do ano passado, né? Por incrível que pareça, pessoal, eu já tenho 2 casas prontas que estão à venda.
tenho 2 casas em fase de finalização e nesse meio todo nós estamos construindo mais um prédio comercial. Então, a única coisa que eu acho que foi um impeditivo na construção civil não foi nem relacionado à mão de obra, porque a mão de obra estava preparada para atender. Foi o fechamento de grandes depósitos, Drive-thru, né? Drive-thru, essas coisas todas. Então, naquele primeiro momento da pandemia, tudo fechou. E tem 2 coisas que eu acho que o Brasil para se não tiver: combustível e cimento. Né? Sim. Não pode faltar cimento. Cimento e o cimento você compra no depósito, né? Eu tenho usado muito o drive-thru do Leroy Merlin, então a gente abastece lá as obras quase que diariamente com a carga de lá. Então eu acho isso: gasolina e cimento, né? Agora, com relação à mão de obra, tá indo muito bem. As equipes estão produzindo bastante e estamos indo bem. Não, isso é bom. É nosso diferencial, foi basicamente a mesma coisa, teve um pouco em relação ao aumento de preço. Sem dúvida, isso é outra coisa importante, hein? Isso, que assim gerou tão desconforto ao lidar. Olha, um exemplo para o pessoal que está ouvindo: a construção aumentou, a construção diminuiu. É assim, pessoal, a mão de obra nem tanto, a mão de obra se equiparou ali um pouquinho. Mas para você ter uma ideia, no começo das nossas obras, em março do ano passado, uma barra de ferro, o ferro de construção, para você que não conhece, O vergalhão. o vergalhão de aço de 3/8, custava R$ 32. Hoje, para você comprar, custa 82. Percentualmente eu nem fiz a conta. 32, 62, né? Subiu bastante. Subiu quase 200%. Muito caro, Muito né? caro, tá muito E aí o que aconteceu com tudo isso? Aumentou o combustível, aumenta a areia, aumenta o frete, né, dos agregados da construção, e tudo isso vai subindo o preço. E aumentou, assim, aumentou bastante o que você usa muito. Sim. Aço, cimento, areia, os agregados, por conta mais do frete, não por conta da matéria, mas por conta do frete em relação ao combustível. Verdade. Então, assim, acho que, para resumir esse ponto, o diferencial, pelo menos o nosso, acho que você concorda com isso, a pandemia ela trouxe um jeito novo de trabalhar. Sim. Ela exigiu cada vez mais planejamento. Então você tem que se planejar, porque antes você tinha, posso falar, você tinha sobrando na prateleira. Você ia ali, qualquer lugar que você parasse, o cimento era um meio que tabelado, um preço, o ferro era uma questão, o aço era uma questão de percentuais muito pequenos de diferença. Hoje você já não é assim mais. Não. Você chega num lugar e fala assim, eu tenho mais para te entregar daqui 10 dias. Sim, sem dúvida. Então, sem dúvida. Assim, o planejamento tem sido fundamental para não parar a construção. Verdade. O Ed falou uma coisa interessante, que a mão de obra ela fica à disposição Sim. o tempo inteiro. Sim. E às vezes eles ficam bravos, né? Pô, Ficam bravos. cadê o cimento? Cadê o cimento? Cadê a laje que não veio? Isso, é verdade. Pô, cadê as madeiras? E os depósitos, eles não... Agora está se normalizando um pouco, Sim, mas na sim. pandemia mesmo eles não tinham para ofertar. Eles até vendiam para garantir a venda, mas não tinham como entregar. Então acho que esse foi o momento que a pandemia mais trouxe para nós. Verdade. A incidência do planejamento. Verdade. Tá? E é interessante emendar isso também. O que você acha, Ed, diferencial hoje para construção residencial? Olha, eu posso dar uma dica para você que está escutando o nosso bate-papo agora. É que assim, você tem que caprichar, você tem que medir, você tem que projetar, porque na verdade todo mundo tem um pouco de engenheiro dentro de si. Todo mundo arquiteta as coisas, né? Isso é uma arquitetura. Quando você traça, você sai de casa e faz o seu planejamento diário, é uma arquitetura aquilo. Você fala, eu vou acordar, vou me vestir, me preparar, vou entrar no carro, vou seguir por essa... Isso é uma arquitetura, isso é um plano, é uma engenharia. Né? Então, todo mundo tem um pouco de engenheiro dentro de si, né? Com essa finalidade. Então, assim, uma boa receita é você se preparar, você pesquisar, e quando é uma coisa mais profissional, que você necessite contratar uma empresa de engenharia, e você ter a carteirada do engenheiro, né? Você vai ter à disposição, que é o caso, o que a sua empresa oferece hoje nos seus projetos para os seus clientes, que é ter um acompanhamento, uma planilha de custo,
um cronograma a ser seguido, um fluxo de caixa para saber quanto que você vai desembolsar ali no final e a hora da etapa, né? Isso. Uma coisa que é primordial é você fazer um bom acordo com uma empresa de engenharia, empresa de arquitetura, e a hora que você gasta fosfato para você ajustar o projeto, e depois que o projeto está afinado e pronto, você segue o projeto e procure não mudar ele, né? Você pode aprimorar o projeto, mas mudanças no projeto no meio de uma obra te causa prejuízo financeiro e de tempo. Entendi. Isso realmente ficou exatamente o que a gente tem conversado aqui diariamente. Verdade. Então eu indico para os meus amigos contratarem os seus amigos engenheiros, as suas preferências pessoais, né? Porque a cidade de São Paulo é muito grande, nós estamos aqui na Zona Oeste, né? Então é uma coisa que você pode se planejar, se preparar, fazer as medidas ali num papelzinho, numa situação prática e saber se aquilo que você pensou para sua família vai ser adequado, aquela pasta, porque é básico, né? Uma construção hoje unifamiliar é uma coisa básica, não é nada exagerado, não é nem uma mansão de Hollywood. Você precisa ter uma entrada, uma porta, um banheiro adequado, com uma boa caída de água, né? A hora que você tá usando o banheiro, todas essas coisas básicas. E assim, nunca tentar botar a culpa no engenheiro, no arquiteto. Se alguma coisa não sair certa, você tem que adequar, né? E saber que também você é responsável por aquilo. Porque se você simplesmente falar para o engenheiro, eu quero uma casa, e pensar que o engenheiro ou o arquiteto é mágico e vai fazer uma casa da noite pro dia, da noite pro dia, perfeita, é uma coisa que pode ser que dê certo, pode ser que não dê. É muita pretensão. É uma coisa que tem que ser em conjunto. Então, dedique o seu tempo para isso, né? Participe junto com o engenheiro, junto com o arquiteto, junto com o construtor, com a construtora. Participe, porque depois que concretou, que edificou, tá pronto, não tem mais jeito de... Só quebrando. Você pode trocar a cor do revestimento, a cor do armário, mas naquele espaço, naquela situação, tá pronto, tá edificado. Não tem mais como voltar atrás. Isso é interessante. E até isso, pelo que perceber, é um conselho que você está dando, né? É um conselho que você está dando para os não construtores, mas para o pessoal em si aí que está nos assistindo, em relação à construção. A gente fala aqui bastante que é o bom planejamento. É o que nós damos assessoria aqui para os nossos funcionários e nossos clientes, que é o bom planejamento. Sem dúvida. É se planejar. A gente brinca aqui que às vezes você vem aqui uma família, o marido quer a churrasqueira um pouquinho maior. Isso. A esposa já quer uma cozinha um pouco maior. Então a gente brinca assim, então vamos investir no planejamento, tá? Por isso que nós investimos muito em maquete eletrônica, em imagens renderizadas, porque não é todo mundo que consegue olhar a planta baixa aqui e se sentir lá dentro do ambiente. Isso é interessante. Tá? Isso vem de encontro com o que a gente sempre fala, né? Hoje a tecnologia, hoje todo mundo tem um telefone, smartphone, né? Gente, todo mundo sabe, isso daqui tem 10 anos que chegou no Brasil. Evoluiu, né? No mundo afora. Então hoje todo mundo consegue ser um engenheiro, um arquiteto, manipulando aqui, é uma ferramenta poderosíssima. E isso para todas as classes sociais, né? Você fazer esse planejamento para que você tenha um resultado satisfatório, né? Isso é interessante. Bom, gente, eu acho que... Eu não sei se tem alguém mandou alguma pergunta. Alguém mandou uma pergunta, Nájila? Não, por enquanto não. Não tem pergunta aí dos amigos do Ed? Pode perguntar, eu estou vendo aqui, a gente vai interagir com você. Se você estiver pensando naquela reforma que você não sabe por onde começar na sua casa, a Rafa Engenharia está aqui para poder lhe ajudar a fazer uma reforma, uma construção, um projeto, um projetinho, um projetão. A gente fala aqui que nossa empresa ela tem esse perfil, nós não selecionamos os clientes do trabalho. Todo trabalho, a gente fala que todo trabalho é um trabalho, independente do tamanho, tá?
seja ele uma construção de uma casa de 500 metros quadrados ou uma casa de 120 metros quadrados, um sobrado, uma casa terra de 60 metros quadrados. E uma coisa, a gente sempre brinca que assim, brinca, não fala, que é interessante participar do processo. Qual que é o trabalho hoje da Rafa Engenharia? Nós acompanhamos você desde a viabilidade econômica. A gente fala muito que o dinheiro não aceita desaforo, né? Não. Você tem ou você não tem. Verdade. Então, às vezes a pessoa fica sem graça, ela vem até aqui e fica sem graça para falar assim, o quanto realmente ela tem na carteira, poupança dela e tal, para investir no projeto. Eu sempre falo, quem quer construir ou quem quer reformar já tem uma pequena noção ou reserva até onde pode ir. Então esse é o nosso trabalho, esse é o nosso diferencial. Por exemplo, o Ed tem 50 mil e quer fazer alguma coisa. Sim. Nós vamos bolar uma viabilidade financeira para o Ed de 50 mil. Eu falo, Ed, 50 mil, vamos te entregar isso, te atende? O Ed vai falar, poxa, eu queria um pouquinho melhor, mas vai custar um pouquinho mais. Ou senão, isso aqui me atende porque eu tenho hoje. Sem então, as dúvida. Possibilidades de evoluir ao longo dos anos. Isso eu acho um produto que você oferece na tua consultoria, no teu contrato, sensacional, porque você evita surpresas no decorrer da construção, né? Porque você não pode hoje fazer um mau planejamento e você começar a construir a casa e parar a casa na metade. Exatamente. Não adianta. Então, para você que está começando, quer fazer uma coisa, poxa, às vezes é melhor você construir menos e depois você expande, mas aquela redução que você fez fica pronta e você pode usar já de imediato, né? Isso. Assim, olhando, quando você começa a olhar as construções aí fora, muitas construções elas começam e não terminam. Sim, muito comum isso. Isso é um mal, eu acho que pode ser até cultural nossa, né? Sim. As pessoas, eu sonho, não? Todo mundo idealiza um projeto grandioso. As pessoas quando começam a pensar na sua construção já começam a imaginar 3, 4 pavimentos. Brasileiro é metido. É audacioso. Só que, e aí muitas vezes ele começa e para. O interessante, como o Ed falou, é você ter a visão do todo, sempre falamos isso, você ter a visão do todo, porém você entregar essas fases. Então se você hoje pensa ter um sobrado, mas que tal começar a fazer a periferia, ou seja, fazer um caixote, a gente brinca, dividir internamente drywall e ter uma casa térrea. E aí daqui alguns anos você tem um sobrado. Sim, sem dúvida. Né? Sem dúvida. Fazer uma pequena reforma, ter um sobrado. Sem dúvida. Então é legal você ter a noção, planejamento, acompanhamento de um engenheiro, não puxando agora para o nosso lado, mas é a verdade. Não construa sem ter um auxílio de um engenheiro, um arquiteto, tá? Qualificado, porque também um arquiteto, um engenheiro que te entregue somente imagens, também não te ajuda muito. Sem dúvida. Com a relação a imagens, né, que a gente estava falando anteriormente, hoje, essa tecnologia aqui é tão fantástica, quem já não se deparou, faço a pergunta para você que está assistindo, você olha uma imagem, até mesmo de um folheto que você recebe no cruzamento da rua, você olha para aquele folheto e você fala assim, nossa, já ficou pronto, mas na verdade aquilo não começou ainda, aquilo é uma imagem com uma tal qualidade, né, que confunde, que você não sabe se aquilo é verdadeiro ou se não é, né? Então isso é muito, faz parte das nossas conversas, né, dos nossos cafés, que isso é um pouco perigoso, porque você vê um projeto arquitetônico maravilhoso e você está com a grana curta, você não vai conseguir chegar àquilo, né? Ou então lá anos atrás você vivia a vida inteira construindo a casa, para a hora que você estiver velho a casa vai estar pronta. E você vê outros projetos e fala, nossa, já não gostei mais desse. Pois é uma coisa de moda, né? Também uma coisa de moda, de uso, né? Você vê que é uma coisa cultural. Aqui no estado de São Paulo, o grande desejo das pessoas é ter uma churrasqueira lá no fundo da sua casa, né? Isso é uma coisa cultural aqui, né? Você sonha da vida. Eu vou construir a minha casa, vou fazer uma sala grande, uma garagem para o carro, uma churrasqueira para chamar os meus amigos para virem comer um churrasco em casa. Quem nunca disse isso? E o exemplo cultural que eu dou é os amigos cariocas. Os cariocas gostam da laje. Né? Então é um outro perfil de cotidiano, de público, de desejo, de desejo, né? Isso é interessante. De desejo. E em alguns lugares também a gente encontra muito essa área gourmet na frente, né? Na frente da casa. A garagem, logo em seguida a área gourmet e o acesso à casa. Sim, área gourmet.
é um nome muito atual Sim. e muito bonito. Muito bonito. Né? Realmente é algo muito regional. A área gourmet, na verdade, se você transportar isso para anos atrás, que não existia muito esse nome, o que é a área gourmet? A pia e a bancada e a churrasqueira, né? Isso se transformou hoje no nome de espaço gourmet. Até uma certa imponência para o nome. No meu caso, eu tenho uma área gourmet. Falou, opa. E aí é onde volto a insistir para você que quer fazer um projeto. Às vezes, eu como construtor hoje, eu acho que menos é mais, né? Porque uma bancada de uma área gourmet, do jeito que você vê na revista, pode custar 20, 30, 50 mil reais só nos acabamentos. Sabe aquela grelha maravilhosa que você vê nas casas modelo, nas casas em exposição? Com aquela churrasqueira que você catraca ela na manivela e sobe e desce? Meu, um anteparo daquele custa 3.500, 4 mil reais. Exatamente. Né? Então, menos é mais. É melhor você ter uma churrasqueira pronta que funcione, porque qual é o objetivo da churrasqueira? Comer. O Cadu mandou, o que assusta em obra é ter vários custos adicionais. Exatamente, a gente está conversando isso também. Assusta porque não tem o planejamento, tá? Muitos profissionais, eles não sabem fazer o planejamento, eles não sabem orçar. É difícil também, né? Você fazer uma coisa ali 100%. É difícil. Mas é difícil também porque não tem a vivência. Né? Sem dúvida. Então o rapaz acabou de sair da faculdade, ou ele está acostumado sempre a estar no ambiente de escritório, ele não tem a vivência, a gente falou no começo, ele não amargou as decepções de um projeto orçado por Y. Construir essa casa está muito grande, eu nunca consigo terminar. Um exemplo é uma igreja, né? A igreja às vezes demora uns 5 anos, 10 anos. E às vezes séculos, né? Em outros lugares do mundo. Séculos, né? Porque é um projeto mega, né? Isso. E assim, para resumir, gente, planejamento. Planejamento é tudo. Até para você, como família, poder crescer, tem que ter um planejamento. Imagina para construir uma casa. As pessoas acham que é só comprar areia, cimento, ferro, contratar o pedreiro, colocar ele lá que ele vai fazer a casa. E falar para ele, eu quero uma parede aqui, aí depois fica tudo torto e não sabe por quê. O Ed deu um exemplo perfeito, eu queria que ele falasse da nota de 100. Ah, verdade. Olha, 3 coisas na construção, né, que são primordiais, principais, que é você ter um primeiro investimento no seu alicerce, no seu início do seu projeto, da construção. E 3 coisas primordiais: prumo, esquadro e nível. Né? Prumo, esquadro e nível. Né? Nível é para você saber se está torto. Né? Esquadro é para saber se os cantinhos estão batendo. Isso. E o prumo é para saber se a parede não está torta para o lado, caindo, né? São as 3 coisas básicas. Garante. O revestimento é consequência. É consequência. Então, se esse mágico aparecer aqui, vai custar caro, né? Vai custar muito caro. E tem que se desconfiar também. Pois é. O Marcenaria HM comentou, bom bate-papo independente da área. Cadu, infelizmente, porta torta é bem comum, risos. Não, isso aqui a gente falou, o Ed falou que ele fala sempre, você pega uma nota de 100 e se você cortar um pedacinho assim fora de esquadra, aquela nota às vezes chega até a perder o valor. Não vale, o pessoal não aceita. Não aceita, não quero isso aqui não. Então, é a mesma coisa que você vai receber sua casa. Às vezes você vê uma casa com revestimentos perfeitos, mas você não sabe o que está ali escondido. Ontem eu tive um relato, uma pessoa até que você conhece, que falou, olha, eu construí uma casa, e aí passaram um tubo dentro da fundação. A casa deu a sua acomodação, estourou a tubulação de água e teve infiltração, rachadura. Aquela casa perdeu o seu valor. Sem dúvida. Porque ela foi projetada para ter um valor comercial, teve alterações, reformas, o cliente ficou extremamente insatisfeito, gerando até uma devolução do imóvel, né? É verdade. Bom, gente, então acho que é isso. Isso foi o nosso primeiro Café com Construtor. Tá? Vamos ter próximos Café Construtor. Se você quer estar aqui, o Cadu pode estar aqui como cliente. Pode. O HM Marcenaria? Marcenaria HM. Marcenaria HM, se quiser vir aqui contar um pouco da sua experiência de marcenaria também, está convidado. Pois é. Tá? Então assim, se inscreve no nosso canal, deixa o seu like para poder receber notificações de conteúdo. Lembrando que aqui a gente não está interessado em vender curso nem mentoria para vocês. Não. Nós estamos aqui querendo ajudar
passar o conteúdo que nós temos aqui para você. O Ed como construtor, autônomo, independente, Ok. eu como engenheiro, o rapaz aí da marcenaria, o Cadu como cliente, as experiências positivas, negativas, ou seja, passar informação, porque hoje em dia as pessoas elas não estão preocupadas em te dar informação para você poder fazer um bom negócio. Verdade. Elas estão preocupadas, como você falou, no cheque, Cheque. no Pix. Pix. No Pix. Faz um Pix para mim. Muito obrigado pela presença de vocês, tá? Vamos deixar o link aqui do canal do Ed, vamos deixar os contatos do Ed também, tá? Lá na nossa página sempre estamos postando algumas coisas do Ed. Para descontrair, tô me sentindo aqui convidado do Jô Soares, Do Jô Soares, tomando aquela bebida na caneca, mas o café já esfriou, Já esfriou, né? já era. Pessoal, obrigado, um abraço, fica com Deus. Valeu, um abraço do Ed.